Oi, pessoal. Para finalizar, então, nosso estudo de equações polinomiais, vamos continuar aqui a partir do exemplo B, que nós paramos no vídeo anterior. Vamos encontrar uma equação algébrica de menor grau possível e que tenha 0 como raiz simples e i como raiz dupla. Espera lá, então. Eu tenho que ter uma raiz 0 e uma raiz i, mas com multiplicidade 2. Ou seja, eu tenho quantas raízes? 3 raízes. Qual é o menor grau de um polinômio que tem 3 raízes? É 3. Para ter 3 raízes, o polinômio, no mínimo, tem que ser um polinômio de terceiro grau. Então, se eu estou partindo desse princípio que as minhas raízes serão α0 igual a 1 e α2 e α3 igual a i, eu tenho que ter um polinômio de terceiro grau, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Uma maneira de determinar esses coeficientes é usar as relações de Girard. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. α1 mais α2 mais α3 é menos b sobre a. Qual que é a soma? 0 mais i vai dar 2i. Então, eu fico com menos 2i igual a b sobre a. Nota, eu só tirei esse menos daqui, tá? Multipliquei por menos 1, eu tenho menos 2i igual a b sobre a. Agora, o produto 2 a 2. α1, α2, α1, α3, α2, α3. Lembra que o α1 é 0? Quanto que vai dar 0 vezes i? 0. 0 vezes i? 0. Vai ficar só o i vezes i, olha que maravilha. I vezes i é o quadrado, e ao quadrado é menos 1, então c sobre a igual a menos 1. E a terceira relação de Girard é o produto das 3 raízes, α1, α2, α3. Só que uma delas é 0. E 0 vezes i vai dar 0. Então, eu vou chegar aqui menos d sobre a igual a 0. Gente, para que uma divisão dessa dê 0, é necessário que o d seja 0, ok? E aí eu tenho possibilidades de coeficientes, porque eu tenho frações em função de a. O b sobre a é menos 2i, o c sobre a é menos 1. Aqui, a única que eu tenho certeza é o d. O d é 0, né? O termo independente da minha equação lá é 0. Aí eu posso escolher o valor do a. Qual seria o valor mais fácil para usar para o a? 1. Porque aí b dividido por 1 dá o próprio b, e c dividido por 1 dá o próprio c. Então eu teria b valendo menos 2i, o c valendo menos 1 e o d valendo 0. Quem é essa equação? X ao cubo, menos 2i, x ao quadrado, menos x, igual a 0. Nota aqui que eu tenho o a valendo 1, o b menos 2i, o c menos 1 e o d 0. Legal? Vamos encontrar as 4 raízes dessa equação. Barbaridade. Professor, como que eu vou sair resolvendo uma equação de quarto grau assim, do nada? Calma, não é do nada. A gente acabou de ver um exemplo onde uma das raízes era 0, era uma raiz nula, e, consequentemente, o termo independente da equação deu 0. Isso é uma propriedade que sempre vai acontecer. Quando eu venho para essa equação, nota que o termo independente é 0. X à quarta menos 5x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 4x igual a 0. Então, eu já sei que uma equação é 0. Ó, termo independente, uma das raízes, né, é 0. O α1 é 0. Ó. Termo independente a 0 igual a 0, uma das raízes é 0. Logo, aquela soma dos coeficientes também pode me ajudar a achar outra raiz. 1 menos 5 mais 8 menos 4. Quanto é que dá isso? 1 menos 5 dá menos 4 mais 8 dá mais 4 com menos 4 dá 0. Se a soma dos coeficientes dá 0, achei uma segunda raiz. Vale 1. Eita, então eu já tenho duas raízes. O α1 vale 0, o α2 vale 1. Posso fazer Breuer-Ruffini 2 vezes, reduzir o grau 2 vezes, caio numa equação de segundo grau e resolvo? Pode, não tem problema nenhum. Mas pode usar as relações de Girard. A soma das raízes não é menos o b sobre a? Então, menos com menos vai dar mais 5. Só que você sabe duas raízes, as duas primeiras, 0 e 1. Então, você tem que 0 mais 1 mais o 3 mais o 4
tem que dar 5, beleza? Subtrai esse 1, então você sabe que a soma das duas últimas raízes é 4. Agora eu vou pegar a soma 2 a 2, nos produtos 2 a 2. Tá? Aonde tem produto pela primeira raiz, tem um 0 multiplicando, vai zerar. Aonde tem o produto pela segunda raiz, 1 vezes A3 mais 1 vezes A4, é justamente a soma A3 mais A4, que é o que eu tenho aqui. E aqui vai sobrar o produto e 8. Então eu tenho A3 mais A4 mais o produto igual a 8. Ei, A3 mais A4, eu acabei de verificar que vale 4. Então eu tenho que 4 mais o produto dá 8, o produto dá 4. Juntando essas duas informações, eu estou procurando duas raízes cuja soma dá 4 e o produto dá 4. Só tem um número, né? Um número cuja soma dele com ele mesmo dá 4 e o produto dele com ele mesmo dá 4. É 2. Então pronto, conjunto de solução dessa equação é 0, 1 e 2. Encontrei todas as raízes da equação. Lembrando, eu podia ter achado aqui a raiz, achado essa segunda raiz, ter feito o Brio-Ruffini, e aí teria apresentado, então, todas as minhas raízes aí. Tá bom? Beleza? Continuando. Dada a equação 4x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 2x menos 40, com raízes α1, α2 e α3, calcule essa expressão. Eita, professor, que expressão maluca é essa? α1 dividido por α2, α3, α2 dividido por α1, α3, α3 dividido por α1, α2. Olhando assim, não parece nenhuma das relações de Girard, concorda comigo? Mas o caminho é por lá. Se eu pego as relações de Girard, vou escrever as três, ó. A soma das raízes, menos o b sobre o a. Então, menos com menos vai dar mais 10 sobre 4, que vai dar 5 meios. O produto 2 a 2, 2 quartos, que vai dar 1 meio. E o produto das três, menos 40 dividido por 4, que dá 10. Então, eu tenho essa relação aqui. Pega essa expressão que ele te deu aqui e soma as frações. Para você somar essas frações, você não vai ter que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum? Quem que é o mínimo múltiplo comum entre α2, α3, α1, α3 e α1, α2? É o α1 vezes α2 vezes α3, é o produto das três. Então você já cai nessa expressão aqui. Só que quando você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, α1, α2, α3 dividido por α2, α3 sobra α1. α1 vezes α1 ao quadrado. A mesma coisa aqui vai sobrar α2 ao quadrado e aqui vai sobrar α3 ao quadrado. Sobrou a soma de 3 quadrados. E, gente, aqui é algo que a gente precisa lembrar do nosso estudo de geometria que a gente fez lá no módulo 5, onde a gente tinha um paralelepípedo e somava os quadrados das três dimensões do paralelepípedo, né? Comprimento ao quadrado, mais largura ao quadrado, mais altura ao quadrado. Isso vai dar a diagonal ao quadrado, né? Lembra que a gente fazia isso para achar a diagonal ao quadrado? É tipo um Pitágoras tridimensional, o pessoal falava, mas não é exatamente isso, né? Que é sempre igual a o quadrado da soma menos a área total do paralelepípedo, que é o dobro do α1, α2, o dobro do α1, α3, o dobro do α2, α3. E quando eu escrevo nesse formato, isso aqui é uma relação de Girard, e aqui, se eu tirar o 2 que tem aqui, 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 vira outra relação de Girard. Então, na verdade, naquela expressão que eu tinha lá no começo, eu tenho as três relações. A soma dos três, a soma 2 a 2 e o produto das três raízes. Esse primeiro cara vale 5 meios, então é 5 meios ao quadrado. Esse segundo cara vale 1 meio, então é menos 2 vezes 1 meio. E esse denominador vale 10. E aí é só fazer essa continha, né? O resultado disso daqui vai dar 21/40. Só jogar na calculadora. Portanto, a soma daquela expressão é 21/40. Beleza? O senhor não tinha outra maneira de fazer esse exercício? Tinha, achando as raízes. Mas talvez não sejam tão simples assim as raízes, tá bom? Ah, professor, posso procurar
pelas raízes racionais? Pode, mas não há garantia de que elas existam. Então, né, o caminho mais prático aqui realmente era usar as relações de Girard. Tá bom? Para fechar, a última questão que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo é esta questão 4. Sabendo que as raízes da equação 0,1x ao cubo mais 3,5x ao quadrado mais 35x mais 100 igual a zero são distintas entre si, então são 3 números diferentes, e estão em PG, progressão geométrica, resolver essa equação nos complexos, achar todas as raízes. Bom, se elas estão em PG, o que eu posso fazer? Então eu posso escrever essas raízes como os termos de uma progressão geométrica, né? E aí a gente tem que lembrar lá de PG, que a gente estudou lá no módulo 2, mas tem que lembrar, não pode esquecer disso. Então quem são os termos da PG? Né? Eu tenho aqui o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Veja que eu coloquei Azinho como termo central, A dividido pela razão o primeiro termo e A vezes a razão o segundo termo, com a razão diferente de zero. Eu tenho certeza que a razão é diferente de zero e também diferente de 1, né? Porque elas são distintas, então eu posso dizer que a razão é diferente de 1, para não ficar 3 raízes iguais ali. Então eu tenho essas 3 raízes, esses 3 valores, formando uma progressão geométrica, que são raízes dessa equação. Logo, o produto entre os 3 é uma relação de Girard. Lembra? Menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A. O D aqui no caso é o 100, né? E o A é 0,1. Então, o produto entre as 3 raízes é menos 100 dividido por 0,1. Quando eu faço esse produto, razão que está dividindo com razão que está multiplicando vai para o espaço. Sobra A vezes A vezes A, que é A ao cubo. E o menos 100 dividido por 0,1 é menos 1000. A raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. Pronto, achei uma raiz. Achou uma raiz? Briorofine. Vamos lá, vamos achar as demais raízes. Então, coloco os coeficientes 0,1, 3,5, 35 e 100. Baixo 0,1 vezes menos 10 vai dar menos 1. Soma com 3,5 vai dar 2,5. Vezes menos 10 dá menos 25, soma com 35 dá 10. Vezes menos 10 dá menos 100, soma com 100 dá 0. Opa, aqui foi tudo de uma vez. Aqui. Tudo bem, vamos lá. Cai nessa equação, 0,1x ao quadrado mais 2,5x mais 10. Para facilitar a resolução dessa equação, eu multiplico ela por 10, o que não altera as suas raízes, né? Aí eu fico com o A valendo 1, o B 25 e o C 100 aqui. E aí eu tenho que a soma é o B com sinal trocado, menos 25, e o produto é o C, que é 100. Dois números que somados dão menos 25 e multiplicados dão 100, é o menos 20 e o menos 5. Logo, o meu conjunto de solução é o menos 20, o menos 10 e o menos 5. Legal? Então a gente viu um monte de informação, um monte de propriedade, teoremas importantes para a resolução de equações polinomiais. Você deve agora estudar bastante, refazer os exercícios, praticar para conseguir entender bem esses conceitos. A gente se encontra na aula, traga suas dúvidas para que a gente possa, então, trabalhar melhor esses conceitos e as suas dúvidas nas nossas próximas aulas. Abraço e até mais!